Então, gente, 2019 está vindo aí e, sem dúvida, além das mudanças das leis trabalhistas, uma da expectativa é com relação às leis da Previdência Social, né? Direitos e deveres, enfim, o que vai mudar. A gente conversou com o Carlos Augusto, que é advogado e especialista na área, que conversa um pouco mais para que possamos entender um pouco da necessidade dessas mudanças. Acompanhe esse bate-papo, que foi super informal. Então, gente, sempre é bom falar com vocês, trazer assuntos novos. Hoje eu estou com esse jovem advogado, que é um dos destaques da atualidade no Piauí, que é o Carlos Júnior, e ele atua sobretudo no direito trabalhista, previdenciário e civil. E claro, olha só, nasceu na região de Esperantina, Isso. Casado com uma jovem de Barras e foi eleito, né, na subseção... Presidente da subseção de Barras. De Barras. E Carlos, eu sei também que você é apaixonado por viagens, né? Por sinal, praia, Cancún foi um dos últimos destinos, não é isso? Boa noite, Ivanildo. Boa noite aos telespectadores da TV Meio Norte, do seu programa. Primeiro eu quero expressar a minha satisfação, minha alegria de estar aqui participando do seu programa. É sempre bom estar abraçado com a imprensa, porque eu considero como o quarto poder. E é importante levar informação a todos os ouvintes, telespectadores, para socializar o nosso povo. Bom, eu gosto muito de viajar, Ivanildo. Acho que quem não gosta de viajar... Quem gosta de viajar geralmente gosta de café também, né? Café. Vinho. Pode falar. Bom, já fizemos várias viagens, mas um local que deixa o meu coração cheio de emoção quando eu chego, por incrível que pareça, é a nossa querida capital federal, Brasília. Você vai sempre a Brasília? Tem trabalhos por lá também? Vou sempre a Brasília. Os nossos processos vão até o STF, Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho. E nós, sempre em fase de recurso, apesar de não ser obrigatório, fazemos questão de fazer a sustentação oral, a defesa oral, porque a defesa ela vai por escrito e a defesa também ela pode ser feita de forma oral, embora seja facultativo, mas nós fazemos questão de sempre ir até lá para explanar verbalmente aos ministros a nossa tese, a nossa defesa, porque julgo importante para o julgamento dos processos. E se tornar um bom advogado tem que ter, sobretudo, uma boa oratória, né? Que cursos você fez nessa área? Sempre foi um tema interessante para você? Olha, eu nunca fiz curso de oratória, mas o meu pai é jornalista, é advogado, e eu sempre via ele nas tribunas, nas rádios, televisão, e sempre admirei. E quando jovem, quando ainda criança, a minha mãe até brincava comigo, porque eu sempre ia para o quarto, pegava o microfone e começava a discursar em frente ao espelho. E aquilo foi Então você fazia, né, no próprio curso, né? Era digamos São que técnicas curso, caseiras, né, que funcionam. Digamos que é um curso genérico e acabou tendo uma resposta empírica. E isso ajudou muito no dia a dia, na oratória, na dicção. Isso é importante, todo advogado precisa ter oratória, precisa ter a dicção, precisa ter o poder de convencimento. E tudo isso é associado a esse poder de oratória. Você atua em duas áreas que sofreram ou que vão sofrer mudanças logo, né, com esse novo governo. Nesse caso, as leis da Previdência, não é? A legislação, nesse sentido, pretende mudar algumas coisas. Você que atua nessa área, o que pode falar sobre essa expectativa de mudanças? Advogado, ele é sempre defensor de direitos. Eu sempre digo que, como tem no Estatuto da Ordem, o advogado no seu ministério privado exerce a função social, a defesa da sociedade, a defesa das prerrogativas não só do advogado, mas do cidadão. E a reforma previdenciária, ela tem que ter muito cuidado, porque vai atingir aos menos favorecidos. Aquele cidadão que é trabalhador do campo, que é o trabalhador rural, aquela pessoa, aquela mulher que trabalha no campo e tem um direito a um salário de maternidade, que é um valor ínfimo, pequeno, mas para eles tem grande valia. Esses direitos devem ser mantidos, né? Esses direitos devem ser mantidos. Considero eu que deveria ser alinhado à cláusula pétrea. O cidadão, Ivanildo, que é trabalhador do campo e trabalha até os 60 anos de idade, ele vai ganhar a partir de um salário mínimo. Então imagina se ele trabalha no campo até os 60 anos de idade e dali ele ainda vai ter que trabalhar mais 3, 4 ou 5 anos
Eu acho isso uma afronta ao direito constitucional, à dignidade da pessoa humana. Mesmo porque as empresas hoje não querem empregar mais pessoas, né, na cidade, é complicado. Com né? certeza. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque a reforma política, a reforma jurídica, a reforma social no Brasil, ela tem que realmente retirar alguns benefícios de pessoas que não vai afetar tanto. Você vê que se você aumentar um pouco do imposto do grande empresário, não vai ser tão doloroso do que você aumentar, por exemplo, 3 anos de trabalho do trabalhador rural para poder se aposentar. Mas acho que o grande problema é que a Previdência, da forma como está, né, está no vermelho. Né? Está no vermelho, mas acredito eu que o país ele tem várias formas de ser regulamentado. A economia pode ser retirada um pouquinho de outros lugares para não afetar o trabalhador previdenciário que passa a vida toda contribuindo para receber uma aposentadoria de pouco tempo. E uma coisa está atrelada à outra, né? Já que mudaram, ficou mais flexível as leis trabalhistas, isso também vai pesar no futuro logo da Previdência. Né? Então a informalidade dos empregos que dominam hoje o país, a questão do jovem, acho que a questão de mudança de comportamento, de não querer vínculo trabalhista, muitos querem ser mais livres, isso vai mudar, né? Como é que vai ficar aí essa coisa? Olha, a questão trabalhista, Ivanildo, é preocupante. Primeiro porque hoje, como diz os juízes, são considerados o bicho-papão dos empresários. Mas com a reforma trabalhista houve uma grande mudança. E essa mudança na reforma trabalhista, ela veio para barrar a grande gama de ações judiciais que era uma verdadeira indústria. De pessoas que agiam de má fé. Nós chamamos no direito de litigância de má fé. Então essa lei trabalhista, essa reforma trabalhista... Ela reduziu bruscamente. Justamente, ela veio para limitar isso, que estava tendo uma farra. Então melhorou muito. Por exemplo, o cidadão que entra com ação trabalhista, o reclamante, no caso, o trabalhador, se por acaso ele não ganhar ação, ele poderá ser condenado a pagar as custas do processo em cima do valor que ele está pedindo. Então é uma forma de dizer, olha, você só entra se você realmente tiver razão. Se você não tiver, não entre. Então é importante, essa reforma ela realmente foi bastante importante e até vai ajudar e até voltou a contratar mais pessoas, né, no mercado. Com certeza. Acho que vai ajudar muito no crescimento dos direitos sociais e trabalhistas do cidadão. Agora falando sobre coisas mais leves, né? Como é que você vê essa eleição da OAB? Você estava bem dividido aí entre amigos, entre parceiros, né? A eleição da OAB é uma eleição diferente. São pessoas instruídas, os advogados e as advogadas, mas apesar do calor da eleição, passada a eleição nós nos unimos para uma categoria muito unida, por sinal, né? E a OAB é uma instituição forte. A OAB ela teve uma importância grande, por exemplo, na luta das diretas já com o então presidente Bernardo Cabral, na época. Ele foi importante no impeachment do Collor de Mello, no impeachment da Dilma Rousseff. Então, sem paixões partidárias, a OAB ela funciona como custos legis, como um fiscal da lei, como um defensor do Estado social e democrático de direito. E aquela instituição que não deixa de forma alguma o nosso Estado democrático ser ferido. Muito bom conversar com você. Agora chegou a hora do nosso cafezinho, né? Sim, com certeza. Combina, né? Com certeza. Por sinal, já que você trabalha, né, com alguns processos em Brasília, quando é perceptível ou é necessário recorrer a uma decisão? Porque não deve ser tantos processos que você encaminha até Brasília, né? Recorre. Eu aprendi com o Dr. Celso Barros, o meu mestre, ao qual tive a honra de conviver 11 anos e ainda hoje convivo, que nós sempre temos que buscar o recurso quando uma decisão é improcedente. O recurso, ele deve ser... Se eu entro com ação judicial, eu tenho convicção de que eu tenho razão. Há um respaldo jurídico, há um fundamento legal. Então, à medida que o juiz, no seu livre convencimento, julga improcedente a minha ação, nós temos que recorrer. E recorrer não só à instância, primeira instância, a segunda instância, mas sim à terceira instância, que é os tribunais superiores que ficam em Brasília. É importante porque os advogados, Ivanildo, é a ferramenta do reconhecimento dos direitos do cidadão. E à medida que ele briga por esse reconhecimento, que ele recorre,
que ele vai até o final, a última instância, para comprovar que aquela tese é correta, ele vai estar formando o juízo de valor e vai estar aí doando os direitos aos cidadãos. E de repente abrindo precedentes, né? Vai e ganha lá na frente, enfim. Eu tive uma ação judicial na área previdenciária que chamou muita atenção. Que foi da pensão, né? Do neto autista, do avô, é isso? A pensão alimentícia do avô para o neto, que hoje, de acordo com a Lei 8.213 de 1991, não é mais aceito. Só que nós usamos a Constituição Federal. A Constituição diz que os direitos previdenciários é garantido a todo. E nós temos que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. E a Constituição Federal é a nossa lei que fica no topo da pirâmide. Ou seja, é a lei hierarquicamente superior no Brasil. Então, as leis inferiores, se forem contra ela, eles não devem ser levados em consideração. E foi assim o nosso argumento. E um juiz da 7ª Vara Federal, com bastante sapiência, sabedoria, respeito, humanidade, proferiu decisão a favor. E hoje, esse neto autista, que tem um grande problema de saúde, pode conviver e hoje pode-se dizer que ele é uma pessoa bem melhor. Ok, só para finalizar, eu quero saber o que é que você lê. Porque advogado, eu sei, né? Todo mundo que é da área jurídica, ler bastante. Ler bastante. Né? Nós temos que... O doutor Celso sempre diz que o advogado que não lê diariamente, ele vira um advogado rábula. Então, assim, é importante. Então, os livros, eu lembro demais, o doutor Celso, quando eu comecei a estagiar lá, ele me dava livros de contos para eu ler, livros jurídicos. Ele escreve como ninguém, né? Um dos destaques do nosso anuário, do doutor Celso, decano da APL do Piauí. 96 anos de idade, em pleno vapor, trabalhando dia a dia. Me orgulha muito. Então, ele sempre disse, e eu nunca esqueço uma frase em um dos seus livros que ele lançou, que dizia que a vida é um combate, que aos fracos abate, mas aos fortes só pode exaltar. Então essa frase, ela ficou na minha mente. E hoje eu carrego isso dia a dia e sei que nós temos que ler diariamente, porque às vezes na leitura de um livro de conto, você cria uma tese jurídica para ganhar a sua ação. Parabéns, viu, Carlos? Estou impressionado com o seu talento, viu? Obrigado. Até mais. Eu que agradeço. Gostou do cafezinho? Gostei. E o bate-papo, foi bom? Bom demais. Já encerrou? Já.